Então, vamos aqui para a segunda questão, né? Você quer fazer... é, é, você tem esse problema que tem um grafo, você tem que fazer uma coloração nos vértices, onde vértices que são vizinhos, né? Ou seja, que são adjace- adza- adjacentes, eles não podem ter a mesma cor, ok? Aí você quer saber se é possível você colorir com 3 cores, né? O grafo, né? Aí aqui está dizendo que esse problema ele é NP completo. Tá pedindo para mostrar que o 3 cores ele é NP completo, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Só para voltar aqui ele dá a ideia, né? Você vai criar uma paleta, aí para cada é, variável, né? Então aqui no caso ele já está dando uma ideia implícita de que você tem que pegar o problema. É porque assim, para provar que é NP completo, você tem que pegar outro problema que ele já é NP completo. Então aqui está dando paleta, variável e o wow. Então a gente lembra do 3sat, né? A gente lembra desse problema. Então a ideia seria você pegar o problema 3sat para você resolver esse problema aqui, né? Então vamos lá, né? Então basicamente é assim: você tem um grafo, aí você tem os vértices lá. Aí assim, por exemplo, se eu der uma cor uma aqui para esse vértice, esses outros aqui que estão aqui na ponta, né, ó, você não pode dar a cor para eles, né? Tem que ser uma cor diferente de um. Tudo bem? Porque simplesmente eles são vizinhos aí. Mas vamos lá pegar aqui a ideia, né? Então vamos pegar o 3sat, uma fórmula lá no 3CNF. Vou colocar aqui uma fórmula aqui assim, tem um I aqui. Vou colocar x1, x1 barrado e colocar uma outra aqui que todo mundo barrado vem. Pronto, aí tu pegou essa fórmula aqui, tu vai ter que transformar em um grafo, né? Aí se for sim aqui, ou seja, se existe uma valoração que vá valorar como verdadeiro cada cláusula, né? Então tem que existir uma forma de você colorir o gráfico com 3 cores. Aí a ideia lá é dada, né? Você vai ter uma paleta que seria a paleta de cores. Eu vou copiar aqui em azul o grafo, né? Você dá uma paleta de cores, você pega 2 vértices para serem o que seria verdadeiro e falso, né? Então você tem o vértice verdadeiro e tem o falso, né? Aqui verdadeiro e FV aqui para a gente são as cores, na verdade, né? Aí ele dá a ideia de você criar para cada variável. Aqui a gente tem duas, né? Tem o x1 e tem o x2. Então você cria uma aresta. Então aqui seria para a gente criar o x1 e o x1 barra, né? Uma aresta tá. Aí tem um x2 e tem um x2 barra, tá? Aí, para você dar as cores, né? Porque aqui as cores, assim, implicitamente a gente pode pensar que são aqui no caso você tem a cor V e F, então vão ser referente a verdadeiro e falso. Ou seja, para esses camaradas aqui, né, ó, eu vou dar apenas cores verdadeiro e falso para ele, ou seja, V e F, né, cor V ou então a cor F. Para ter a cor V e para ter a cor F, então eu vou ter que ligar com esse vértice aqui, ó. Tudo bem? Eu faço a ligação desses caras aqui com todos esses vértices. Isso aqui tá lá naquela ideia, tá? Aí porque como eu quero 3 cores, tudo bem? Se eu ligar esses caras aqui com esse camarada aqui, eu sei que eles não podem ter a cor desse cara aqui. Ou seja, a única possibilidade, se você tem 3 cores apenas, é deles ter V ou F, tá? Então aqui nessas ligações que a gente fez, a gente tem a absoluta certeza de que o x1 e o x1 barra, o x2 e o x2 barra, eles só vão poder ter as cores V e F. Tudo bem? Então,
Então isso aqui seria como se eu estivesse simulando, tá? Aí, outra coisa que ele fala lá é do ou, né? Ele dá, no caso, um negócio assim, né? Aí, o que é pra gente entender aqui, né? Será que isso aqui vai ser um ou de verdade? Eu vou pegar aqui com outra cor aqui. Por exemplo, se você tivesse cor aqui verdadeiro e aqui falso, né? Aí, como é que você poderia colorir aqui? Tudo bem? Esse aqui. Ah, só um detalhe, né? Como você quer ter três cores, a paleta, né? Essa aqui seria uma paleta de cores, né? Então você tem absoluta certeza de que um triângulo ele sempre vai ser colorido com exatamente essas três cores, tá? Então aqui no caso, quando você pegar a sua paleta, você tem uma cor que você tá esse vértice V aqui eu estou dizendo que ele vai ter a cor V, esse vértice aqui eu estou dizendo que ele vai ter uma certa cor F, e esse aqui pode ser outra, posso inventar outro, sei lá, uma cor, sei lá, A, ou então uma cor C, não sei. Mas o fato é que se for possível colorir com três cores, vão ser exatamente as cores que eu posso colorir essa paleta de cores aqui, tá? Que seria esses três vértices aqui, tá? Então, aí tem a história do ou, né? Agora, como é que isso aqui vai funcionar sendo ou, né? Então, nota o seguinte, que para funcionar sendo ou, né? Se você botar V ou F aqui, então para ser um ou, isso aqui tem que ser possível de ser colorido, né? Então, uma forma de você colorir isso é colorir esse vértice aqui sendo verdadeiro, V, né? Esse aqui sendo falso. E esse aqui você dá essa outra coloração, né? Deixa eu só colocar aqui essa outra cor, né? Eu vou dizer que é uma cor C, tá? Não, vou dizer que é uma cor A mesmo. Esse cara aqui tem a cor A. Então, se você tem que saber se você consegue colorir com a cor A, F e V. Tudo bem? F e V. A, F e V. Então, aqui no OU, esse cara aqui você pode colorir com V. E esse aqui você pode colorir com F. E esse aqui você pode colorir com A. Tudo bem? Ou então você pode colorir assim, ó. O V aqui. O F. E o A. Tá? Até agora tá tranquilo, né? Então, não pode ser possível colorir de nenhuma forma. Não pode ser possível colorir de nenhuma forma. Só quando você tem que que esses dois caras aqui de cima, eles têm a cor falso, tudo bem? Eles têm essa cor F, tudo bem? Então isso não pode ser possível. Se você tiver só assim, ó, você vai ver que vai ser possível sim, ó. É só você colorir aqui embaixo com F, aqui lado com V e aqui desse lado com A, tudo bem? Aqui você tem isso, né? Então, professor, então isso aqui não funciona como ou não. Por quê? Porque quando eu boto FF, aí vai dar errado, né? Aí, para dar certo, né? Para dar certo, como é que você pode fazer, né? Como é que você pode impedir de não ser colorido isso aqui de nenhuma forma? Tudo bem? Basta você pegar esse vértice aqui de baixo, né? Tudo bem? E você vai colocar ele para. Você vai obrigar esse cara a ter a cor V. Como é que você obriga ele a ter a cor V? Você pega esse cara aqui que tem a cor A, né? Ó, liga com ele, ou seja, ele não pode ter a cor A. E você liga o F também nele para ele não poder ter a cor F também. Tudo bem? Ou seja, a única cor possível para ele aqui é só o V. Então aqui você tem certeza de que ele tem que ser colorido com a cor V, não tem jeito. Quando você bota FF aqui em cima, ó, como você sabe que esse cara aqui tem que ter V obrigatoriamente, então esses dois aqui, ó, pera ainda.
Só um minuto. Aí, esses dois aqui que estão aqui no meio, né, ó, eles não podem ter F e nem V. Tudo bem? Porque simplesmente esse cara aqui está ligado com o que tem F e V. A mesma coisa ele vai ocorrer para o outro, né? Esse aqui e esse aqui. Ou seja, a única opção para cada um deles dois seria A. Só que se você colorir os dois com A, não pode. Tudo bem? Por quê? Porque simplesmente eles são vizinhos, tá? Agora, com essa obrigação que você fez aqui, né, desse vértice aqui embaixo ele ter necessariamente essa cor V, então você vê que quando você tem o V aqui em cima, não, o VF, você pode colorir, né? Você bota o A aqui e o V aqui. Ok? Você bota assim que dá para você colorir, né? Se você colocar VF, não, FV, desculpa. FV, você simplesmente inverte, né? Bota o V, opa, desculpa, o F, pera ainda, o A aqui, desculpa, pera ainda, eu botei errado. O A e o F, né? Você simplesmente inverte. Então, e se você colocar VV, por exemplo, aí você simplesmente deixa do jeito que está aqui que vai funcionar. Entendeu? Então, você obrigando esse aqui de baixo, né, a ser verdadeiro, como é que você obriga? Você simplesmente liga com esses dois caras aqui, tá? Aí você vê que você vai conseguir exatamente o que você quer, né? Quando um desses dois aqui for verdadeiro, pelo menos um dele for V, né? Você vê que dá para você colorir esse gráfico com três cores. Mas se você colocar FF, aí já não vai dar. Tudo bem? Ou seja, esse cara aqui ele vai funcionar como ou, né? Então ele vai funcionar como ou. Então como é que eu vou fazer aqui, né? Na verdade, aqui eu não tenho dois caras só, né? Porque lá eu tava pensando com dois caras. Deixa eu apagar aqui. Então, como é que eu faço para simular três caras aqui, né? No caso, eu só tinha nessa estrutura aqui, né? Você só tem dois, né? Que são esses dois aqui de cima, né? Que podem ser V ou F, né? Ou seja, você vai ligar com esses aqui, tá? Então, para você ter o ou, a gente sabe que você fazer x1 ou x1, você consegue, tá? Então, para você fazer isso aqui, ou x2 barra, que seria equivalente à minha primeira cláusula, basta você acrescentar outra estrutura daquela, que é do ou, tudo bem? Ou seja, você pega um aqui que é um triângulozinho, né? Aí para você fazer outro ou, você bota simplesmente aqui embaixo, ó. Assim. Então, esses caras aqui, ó, vai ser um ou de 3, tudo bem? Esses três caras aqui, eles vão simular esses três, né? O ou é um cara, ou outro, tudo bem? Então, aí, esses aqui de cima, né, como eu falei que só podem ser V ou F, claramente vai ser ligado com esses camaradas aqui que eu fiz lá das variáveis, tá? Então, basicamente, eu apago aqui, né? Então, eu vou criar esse ou com três caras aqui para cada cláusula. Então, no caso, aqui eu tenho um x1, tem um x2 barra. Tudo bem? E isso aqui vai ser para cada cláusula, tá? E claro, para dar certo, né? Esse cara aqui ele tem que ser verdadeiro, né? Ele tem que ter obrigatoriamente a cor verdadeira, ou seja, eu vou simplesmente ligar ele com A e vou ligar também com um F, tá? Entendam que tem essa ligação aí. Ou seja, obrigatoriamente ele sempre vai ter que ter a mesma cor desse cara aqui, tá? Aqui no caso eu estou chamando de V. Pronto, aí eu faço a mesma coisa para cada cláusula, tá? A ideia é essa. Então, para cada cláusula, aqui no caso você tem 3, então você
vai criar 3 estruturas assim, não? Aí esses aqui você faz a ligação com esses dois caras aqui, né? Então aqui você sabe que vai ser verdadeiro obrigatoriamente, tá? Aí vamos lá. Esse aqui é o x1 barra. Esse aqui é o x1 barra. E o x2. Aí o outro é tudo barrado, né? O x1 barra. X1 barra. E o x2 barra. Pronto, então essa aqui seria a sua redução, tá? A sua transformação, né? Você iria transformar, né? Se você não tiver como uma valoração que seja válida, né? Você simplesmente você não vai conseguir colorir esse grafo, tá? Aí você utiliza aquelas ideias lá que a gente pode colocar lá do ou, né? Então o ou ele pega dois caras que são verdadeiro ou falso sempre. E aqui no caso a gente está pegando esses três aqui. Aliás, esses que estão aqui em cima sempre tendo cor V ou F. No caso, aí o ou você vai explicar lá por que você consegue colorir quando tem VF aqui, FV e VV, tudo bem? E quando não tem FF, tá? Dado que esse aqui de baixo você ligou com esse aqui que é o A e o F, então ele sempre vai ter que ter a cor verdadeiro, tá? Pronto, aí é isso aqui. Ó, então aqui, por exemplo, esse ou aqui de 3 variáveis, né? Aqui a gente está vendo que aqui está funcionando como ou, né? E esse cara aqui ele pode ser colorido com a cor A, tudo bem? Mas aqui a gente pode pegar aqui do lado, né? Ó, se você trocar algum desses caras aqui por A também, no caso aqui é só o que está desse lado aqui que pode ser A, né? O outro aqui não pode. Aqui só vai ser V ou F. Aqui eu estou considerando que eu estou pegando esse triângulozinho que está aqui embaixo, tudo bem? Então a gente vê que é possível você colorir também, né? Bota V aqui, F aqui. Não, é F aqui, né? E V aqui. Que você vai conseguir colorir também com 3 cores, né? Tudo bem se for um F aqui, por exemplo. Aí você inverte, né? Você coloca aqui o V. Não, o A, desculpa. Opa, pera aí. Aqui você coloca o F. Tudo bem? Então, você fazendo isso, você consegue colorir, tá? O único problema que vai dar aqui é quando aqui for FF, né? Ó. Ou seja, esse cara aqui tem que ser F para dar errado e esse aqui também tem que ser F para dar errado. A única possibilidade desse aqui ser F, aí a gente vai voltar para cá, ó. É esse camarada aqui sendo F, né? Ó. Então, se só tem essa possibilidade para esse aqui ser F, é porque esses dois aqui que estão ligados aqui em cima, né? Ó, eles têm que ser F, né? Porque aqui nenhum desses dois pode ser F, porque eles estão ligados com dois Fs. Então, esse terceiro aqui tem que ser obrigatoriamente F. Aí, se esse terceiro aqui, ó, ele tem F aqui também, aí você vai cair naquele problema, tá? Então, aí, e assim, a gente pode concluir que se tiver todo mundo F, né, então não vai ser possível você colorir com 3 cores. Então, agora essa questão aqui do campo minado, tá? Então, aqui basicamente a gente tem que ter um grafo que tem alguns rótulos, né? Aí, tá aqui parcialmente rotulado. Então, cada rótulo é um número inteiro, tá? Dado um vértice V, né? Aí você tem um rótulo que ele está chamando de RV aqui. O que é que você tem que tomar cuidado aqui, né? É que cada rótulo positivo
tenha exatamente V vizinhos com rótulos negativos. Tudo bem? Então, se você tem lá um vértice lá que tem 3, por exemplo. Então, como 3 é um número positivo, então esse cara tem que estar ligado com 3 vértices que são negativos. Ok? Então, aí aqui dá uma dica, né? Imagine os rótulos negativos, como bombas no campo minado. Aí dá a ideia aqui para você pegar o 3 sat, né? Dá para você pegar o vértice, cada variável, né? Você vai ligar com um cara que tem vértice de rótulo 1, e pense nas bombas lá do campo minado sendo como uma atribuição de verdadeiro. Tudo bem? Então, partindo dessa ideia aqui, a gente vai lá para nossa solução. Então, já deixei aqui essa variável aqui, ou essa fórmula aqui, para a gente partir dela para a gente conseguir fazer a questão. Tudo bem? E aí, alguma ideia de como faz esse negócio? Alguma ideia de como faz? Deixa eu botar aqui de novo aqui um. Nenhuma, pessoal? Estão pensando aí, é? Vamos tentar aqui fazer então. Vamos nós então. Então, é o seguinte. Você tem lá Você tem essa fórmula aqui, aí a ideia que ele dá é. Então vamos pegar aqui a ideia aqui, tá? Então, se você pegar cada variável como ideia lá, né? Aí você tem o que seria. Colocar aqui o x1, aí você cria um vértice. Aí o x1 barra, você cria outro vértice. Aí com esses dois caras aqui, você vai criar um vértice que você vai ter número 1 e você vai ligar assim. Tudo bem? Você vai ligar com ele, né? Aí por que que quando você coloca uma aqui, então você tem tá dizendo o quê? Que a vizinhança desse cara aqui tem que ter um vértice negativo. Tudo bem? Então, se você colocar menos 1 aqui, você não pode colocar menos 1 aqui lá no x, não. Então isso aqui seria para você simular lá o VOF. Tudo bem? Então, eu vou criar a mesma coisa lá pro x2, tá? Então, você tem um x2 barra. Tudo bem? Então aqui já está parcialmente rotulado, né? Então, eu não rotulei ainda. Pronto, agora, como é que eu faço os outros, né? Então,
Então a dica ele deu, ele disse assim, considere como se os rótulos negativos eles sejam os verdadeiros, tudo bem? Então, o que é que eu posso fazer lá? Para cada cláusula, eu tenho que ter 3 caras ligados para ele que são referentes a verdadeiro, né? Ou então pelo menos um que seja verdadeiro, né? Então é o seguinte, se eu colocar, por exemplo, aqui, né? Isso aqui seria referente a cláusula 1, por exemplo, né? Essa cláusula aqui, tá? Então, você ia ter o x1 ligado, né? Aí o x1 ligado de novo, eu não vou fazer outra vértice, né? Mas outra aresta, desculpa. Mas entendam que ela existe, né? Aí tem esse cara aqui ligado para cá. Tudo bem? Você vê que se eles dois forem menos um, ou seja, que se eles dois forem verdadeiros, então é para dar certo, né? Aqui eu vou ter que colocar um rótulo para funcionar e para dar certo, ok? E claro, no máximo ele vai ter 3 caras negativos ligados com ele, né? Porque pode ser que todo mundo esteja verdadeiro, né? Então aqui nada melhor do que colocar esse rótulo 3 aqui. Tudo bem? Então aqui pode ter no máximo 3 caras ligados com ele como verdadeiro, então simplesmente eu vou lá fazer isso, tá? Aí agora, para ter aquele problema lá do tem que ter pelo menos um verdadeiro, ou seja, para dizer que esse cara aqui tem que ser verdadeiro, ou então esse aqui tem que ser verdadeiro, pelo menos um deles tem que ser verdadeiro, o que é que eu posso criar aqui? Eu posso criar que seria dois auxiliares aqui, né? Para quê, né? Para aqui no caso, né? Como eu tenho que ter 3 vértice negativo ligado com esse cara aqui, então eu posso colocar um menos 1 aqui e um menos 1 aqui, por exemplo. Mas o fato eu só consigo pegar no máximo 2 caras, né? Com esses dois que estão aqui embaixo. Ou seja, para dar o 3, eu tenho que pegar pelo menos um cara que está em cima. Tudo bem? Sendo menos 1, um número negativo, tá? Então pronto, aí eu vou fazer isso para cada cláusula, tá? Então você vai criar essa estrutura aqui, ó. Tudo bem? Então esse primeiro aqui é o x1 barra, x2. E o terceiro é o x1 barra, x2 barra. Então pronto, esse aqui seria o grafo, né? Aí por que ele funciona? Então vamos lá, como é que eu vou perceber que isso aqui funciona, né? Então eu vou dar uma valoração que seja válida aqui e que vá ter pelo menos um verdadeiro em cada cláusula, né? Então aqui, se você tem verdadeiro e verdadeiro funciona? Não, tem que ser verdadeiro e falso, né? Que vai dar ok, né? Não é falso e verdadeiro, desculpa. Que não vai dar certo, não. Que é a segunda ia dar problema, né? Então tem que ser falso e verdadeiro, né? Também, não vai, também vai dar problema, né? Falso, falso é o que funciona, professor. Tá bom. Falso, falso funciona, né? Aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro os 3. Ok? Então, falso, falso funciona. Então, a ideia é você colocar lá no número negativo no cara que for verdadeiro, né? Então, aqui x1 eu sei que é falso, então eu vou colocar bomba lá, ou seja,
o que seria o negativo lá no x1 barra. A mesma coisa eu vou fazer para o x2 barra, ok? Então, esse cara aqui, né? Como eu sei que ele tem pelo menos um verdadeiro, ou seja, aqui no caso ele tem um único verdadeiro que é o x2 barra, tudo bem? Então eu vou completar aqui, ó, com menos 1, menos 1. Por quê? Porque eu sei que ele já tem um menos 1 que é verdadeiro, ou seja, eu fui inter esses 3 aqui, ok? Então, e claro, né, a outra coisa que eu vou ter que fazer para cada cláusula eu vou fazer isso, né? Então esse cara aqui ele tá ligado com pelo menos um falso, né? Ou, desculpa, um falso, desculpa, um verdadeiro que seria um negativo. Ok? Então você tem esse cara aqui. Então você só tem um, então bota menos um aqui, menos um que você vai ter essa vizinhança aqui com 3. Esse cara aqui, ó, ele já tá ligado com 2 que são negativos. Ou seja, e é para ele estar ligado com 3 negativos. Ou seja, eu vou colocar um sendo menos 1, aí ele já vai inteirar os 3 negativos aqui que são vizinho dele. E o outro aqui, qual é que eu vou colocar aqui? Eu tenho que colocar um número positivo, né? E para dar certo aqui, só posso colocar o 0, né? Porque 0 caras negativos tem que estar ligado com ele. Ou seja, aqui vai funcionar bem, entendeu? Então, os outros aqui, ó, é só colocar 0 também. Tudo bem? Então, quando for positivo, né, lá para sua variável, né, quando for verdadeiro, desculpa, você vai colocar o menos 1 lá no literal, entendeu? E quando for falso, você coloca 0. Então, basicamente é isso, tá? Aí você percebe o seguinte, que se tivesse outra forma aqui, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Se fosse todo mundo... Se não fosse possível valorar com nenhuma valoração aqui em cima, tá? Por exemplo, aí eu vou acrescentar mais uma que seria a do x1 ou x2 ou x2, por exemplo. Já dá problema, né? Então eu vou colocar aqui um com 3. Aí tem o x1 e tem o x2. Esses caras aqui. Então aqui para qualquer valoração que você pegue, né? Sempre vai ter uma cláusula que vai dar problema. Se você pegar exatamente essa daqui, ou seja, você vai perceber o seguinte, né? Que se você colocar menos 1 aqui e menos 1 aqui, esse outro aqui tem que ser 0 para dar certo, e esse outro aqui também tem que ser 0 para dar certo, né? Porque esses caras aqui que você pegou, né? Eles estão ligados só com caras positivos. Ou seja, o rótulo deles tem que ser obrigatoriamente 0, tá? E vai dar problema naquela cláusula que está todo mundo falso. Aqui no caso foi exatamente a que eu coloquei por último, né? Que é referente a esse camarada aqui, né? Você vê que como ele só tem rótulo nulo, né? Que no caso aqui é 0, ele não tem nenhum cara negativo ligado lá em cima, né? Que no caso seria o do x1 e do x2, tá? E aqui embaixo, ó, dele, eu só consigo colocar menos 1, ou seja, eu só consigo colocar no máximo 2 números negativos. Ou seja, vai ficar faltando um número negativo para eu colocar aqui nesse caso. Então, aqui no caso, eu não vou conseguir terminar essa rotulação que tem aqui, né? Isso vai ser válido para qualquer outro tipo de valoração. Aqui você percebe que, obrigatoriamente, né, você vai ter que colocar nesses caras aqui, ó, aqui no x1 ou então lá no x2, você vai botar um negativo num e você vai ter que obrigatoriamente botar o 0 no outro, né? Porque o outro ele vai estar ligado só com vizinhos que têm um rótulo positivo, tá? E como não pode ter nenhum negativo, então você não pode ter acima de 1, né? E, claro, você não pode botar menos 1, porque o rótulo desse cara aqui ele vai obrigar você a ter exatamente um negativo, você vai ter 2 negativos. Aqui nesse caso, ou seja, se um ele é negativo, o outro tem que ter rótulo 0.
Isso vai ser referente a uma valoração. Para qualquer cara que você dê aqui, tipo -1 aqui e -1 aqui, por exemplo. Tudo bem? Então, obrigatoriamente, você vai ter que ter 0 aqui e 0 aqui, ok? Porque o outro ele só vai estar ligado com vizinhos positivos, né? Aí, para essa valoração aqui, que seria equivalente a qual, né? Seria equivalente você colocar o x1 barra sendo verdadeiro, ou seja, o x1 ele é falso. Então, eu vou colocar aqui falso, ó. E esse cara aqui, o x1, você botou negativo lá, seria equivalente a você colocar ele como verdadeiro, o x2. Tudo bem? Então, o x2 você bota verdadeiro. Nessa valoração aqui que você deu, vai ter uma cláusula lá que vai estar todo mundo falso. Aí, que cláusula vai ser essa, né? Vai ser a primeira cláusula aqui no caso, né? Então aqui você vai ter que tá todo mundo falso. Quando você for aqui, ó, lá no que você construiu, você vai ver que esse vértice aqui que você numerou como 3, né, como você rotulou como 3, ele vai estar ligado com dois caras que são, que são 0, ou seja, eles não são negativos, né? Mas você tem que ter 3 negativos ligados com ele, né? Mas você consegue botar no máximo 2 negativos, que são esses caras aqui embaixo. Você não consegue 3. Aí, de fato, você não consegue rotular. Tudo bem? Então essa aqui é a ideia para você fazer o problema do campo minado, tá? Então vamos ver aqui como é que a gente faz o do 3sat pro dominante, tá? Como é que a gente faria essa redução, tá? Então, deixa eu ajeitar aqui. O dominante, ele é bem parecido com a ideia lá do cobertura de vértice, né? Esse problema. A diferença é que, em vez de cobrir as arestas, lá como é feito lá no cobertura de vértice, aqui você vai ter que cobrir os vértices, né? Então, deixa eu colocar aqui. Então, se você tem, por exemplo, esse camarada aqui assim, né? Enquanto o cobertura de vértices, se você pegar esse camarada aqui, né, ele vai cobrir essa aresta, essa aresta, essa aresta e essa aresta aqui, né? O dominante, ele vai cobrir os vértices, né? Então, todos os vértices vão ser cobertos, ó. Se você fosse levar em consideração o cobertura de vértices, né? Então, esse cara, ele não ia cobrir todo mundo, né? Ele não ia cobrir essa aresta, tudo bem que ele não iria cobrir essa aresta, o cobertura de vértice. Mas o dominante, com esse cara aqui sozinho, ele consegue cobrir o grafo inteiro, tá? Então essa aqui é a diferença entre o cobertura de vértice e o dominante. Tá? Então aqui a ideia para a gente fazer o do cobertura de vértices é a seguinte: para cada cláusula, ou desculpa, para cada variável, a gente pode pensar sendo o cobertura de vértices, né? Então a gente cria uma aresta. Então você tem o x1 e você vai ter o x1 barra. Você tem essa aresta aqui, x2, o x2 barra, tá? Só que lá no cobertura de vértices, eu teria que cobrir essa aresta aqui assim, né? Ó. Aí, o que é que eu faço lá? Porque o do dominante, eu tenho que dominar os vértices, né? Então, o que é que eu posso fazer? Para cada aresta, eu vou criar um novo vértice e vou ligar com as extremidades dela. Ou seja, eu vou criar um vértice aqui e vou fazer essas ligações aqui, ó. Tudo bem? Então, vamos dizer assim, né? Para cobrir essa aresta aqui, eu tenho que saber dominar esses 3 caras aqui, né? Foi por isso que eu criei esse vértice aqui a mais para ser dominado, porque eu criei ele a partir dessa aresta. O mesmo vai ocorrer para esse outro que está aqui do lado, tá? Aí, na verdade, a ideia aqui ela não é tão simples de ser obtida, mas depois que a gente pega ela, a gente vê que é fácil. Você simplesmente cria um vértice para cada cláusula. Você tem 3 cláusulas aqui, ó.
Então você simplesmente cria aqui seria da cláusula 1, da cláusula 2 e o da cláusula 3. Tudo bem? Aí aqui na 1 você tem o x1 e o x2 barra, você faz essas ligações. E o do x2 o do C2, né, que seria o da sua segunda cláusula. Você tem o x1 barra, você tem o x2 e o C3 você tem os dois barrados, né? Então tem o x1 barra e o x2 barra. Aí o teu K aqui, no caso, né, o tamanho lá do teu o tamanho do teu conjunto dependente que você quer encontrar aqui dentro desse grafo é exatamente o número de variáveis. Por quê? Você vai ter que pegar. Como você tem que dominar esse triângulo aqui, você tem que. Você vê que com o vértice daqui você domina, né? Ó, porque você vai dominar esse cara e esse aqui, né? Você pode pegar também aqui o de cima, ó. Se você pegar esse cara aqui de cima, você vai dominar esses dois que estão aqui embaixo, tá? Mas o fato é, para você dominar esse triângulo aqui que você criou por conta da sua variável, né, você tem que ter um cara daí, tudo bem? E como é que funciona para você dominar esses caras que estão aqui embaixo? Você tem que estar evidente que como você tem o k igual ao número de variáveis, você só vai pegar caras aqui de cima. Ó. Aqui no caso o nosso k é igual a 2, tá? Por quê? Porque eu só tenho duas variáveis. Então eu vou pegar um cara aqui para estar no meu conjunto dominante e outro cara aqui para estar no meu conjunto dominante, ou seja, não vou pegar ninguém que está aqui embaixo, tá? Como eu só estou pegando caras aqui de cima, então esses caras de cima, eles têm que dominar esses que estão aqui embaixo, tá? Mas como é que eu faço para dominar esses caras que estão aqui embaixo? Cada um deles tem que estar simplesmente ligado com um cara que está no meu conjunto dominante, tudo bem? Então quem está no meu conjunto dominante aqui nesse caso é o literal que seria referente ao verdadeiro, tá? Então, ó, a ideia para você construir já foi dada, tá? Você não vai dar verdadeiro e nem falso aqui no caso, e nem vai escolher nenhum para ser do seu conjunto dominante. Mas para você mostrar que funciona, né, você tem que pegar uma valoração lá de cima, que vai dar tudo certo lá em cima, e aqui embaixo tem que existir um conjunto dominante, tá? Ou seja, se for sim lá em cima, tem que ser sim aqui embaixo. E se for não lá em cima, tem que ser não aqui embaixo também, tá? Então, aqui, se você colocar ó, o x1 sendo falso e o x2 sendo falso, né? Você vai ter que... Vai estar tudo ok, né? Então, o x1, você vai pegar o barrado dele. Você vai pegar esse cara aqui para ser do conjunto dominante. E o x2 você vai também pegar o x2 barra para ser do seu conjunto dominante. Esse aqui claramente já tá todo dominado e esse aqui também já está todo dominado. Agora lá embaixo, como eu tenho pelo menos um verdadeiro nessa cláusula aqui, C1, então isso quer dizer que tem um cara que está dominando esse vértice, que no caso aqui é esse aqui. Ó. Bem, aqui vai ocorrer a mesma coisa para os outros. Ó. Como você tem pelo menos um vértice verdadeiro lá nessa cláusula e você está pegando os vértices que são de literais verdadeiros, então você já sabe que está sendo dominado porque tem pelo menos um cara que está ligado desse conjunto, tá? Então assim você consegue. Agora, se não tem nenhuma valoração que dê certo, né? Aqui nesse caso deu certo, mas se tivesse uma que não desse certo de jeito nenhum, aí não teria como, né? Ia ter uma cláusula que está todo mundo falso e logo essa cláusula aqui embaixo, né? Ela não está ligado com nenhum desse conjunto, tá? Você simplesmente pode ver isso, tá? O outro item pede para a gente pegar o do cobertura de vértice. Aí qual seria a ideia para a gente fazer aqui? Lembrando que o cobertura de vértice ele tem um K e tem um grafo, né? Que é a mesma coisa lá do dominante. Você tem um K e tem um grafo. Aí a pergunta de um é se tem um conjunto dominante de um lado e a pergunta do outro é se tem uma cobertura do outro lado.
Tá? Então, para fazer esse aqui, como é que a gente faz? O do cobertura de vértice, você tem um grafo e você tem um K, tá? E o do dominante, você tem aqui eu vou chamar de G' e K', tá? Como é que você vai fazer? Como eu expliquei lá anteriormente, né? Aqui eu tenho que cobrir as arestas, né? E lá no outro eu vou ter que cobrir os vértices. Aí o que é que eu faço? A ideia aqui é a básica, né? Para cada aresta, você cria um vértice a mais e liga as extremidades dela. Por quê? Porque aqui você tem que dominar cada vértice, né? Aí como tem aquele problema lá, né? De você pegar esse camarada aqui. Você não está cobrindo esse nem esse, né? Mas ele tá dominando todos os vértices, né? Mas para dominar. Aí eu tenho que criar um mecanismo para dominar essa aresta e essa aresta aqui. Então nada melhor do que você simplesmente criar um vértice para você ter que pegar também, tá? Então basicamente é isso, tá? Você pega o grafo, o grafo lá, o G vai ser igual. Não vai ser igual ao G', né? Porque você vai ter que acrescentar os caras, né? Mas o K vai ser exatamente o mesmo, né? O K vai ser igual o K', né? E o G' você pode pensar sendo igual ao G', união novos vértices aí que você vai explicar como é que você vai adicionar, tudo bem? Então, simplesmente assim, esse do conjunto dominante, tá? Agora, pegando os caras que são pegando pela cobertura de vértice, tá? Então aqui, né, dando aquela ideia aqui geral aqui, né? Essa aqui basicamente é para você ver a definição, aqui a gente já fez, campo minado a gente já fez, do dominante a gente fez também. Aí tem aqui o do problema clique lá do dominante também, né? Então a gente tem que provar que ele é NP completo utilizando o problema lá do dominante. Aí tem o CORDIF. O CORDIF aqui basicamente está com toda a construção aqui. O que você tem que mostrar é o sim, sim, ou não, não. Então basicamente explica isso aqui e vê o sim, sim, ou não, não. Esse problema da mochila, né? Aqui pede para você pegar a soma de subconjuntos, né? Então aqui tem um conjunto e um número t. Você quer saber se tem um subconjunto dentro desse cara que você vai dar a soma que seja igual a t, tá? Aqui, ó, aqui no problema da mochila, você pode pensar que você tem dois conjuntos, que um é o conjunto de peso de cada objeto e o outro é o conjunto de cada valor de cada objeto. Então a ideia da redução é você pegar esse conjunto que tem aqui no soma subic e fazer ele igual a esse conjunto que é de peso igual a esse conjunto que é de valor aqui. Ou seja, se um cara pesa 10, ele vai custar 10. Tudo bem? Se ele pesa 100, ele vai ter um custo de 100 também. Ok? Aqui no soma subic você tem o T, tudo bem? Que é o número que você quer saber se tem um subconjunto lá dentro cuja soma dos elementos dá igual a esse T. Você simplesmente faz o P e o V igual a ele, entendeu? Então P vai dar igual ao V que vai dar igual a ele, tá? Tudo bem? Aí tem aqui o hit set, que basicamente vai ser lá da cobertura de vértices, né? Você pega o grafo, para cada aresta você vai criar esses conjuntos aqui, você vai colocar dois caras lá, né? E tem aqui o do independente, que basicamente você pega o grafo complementar, onde tem aresta você tira e onde não tem aresta você coloca. Aí o grafo vai ser modificado dessa forma, né? Ou seja, se todo mundo está ligado entre si de um lado, nenhum está ligado entre si lá do outro lado, né? E o cobertura de vértice e o independente. O que você tem que notar aqui é o seguinte, né? Que uma cobertura de vértice, ela
se você pegar todos esses vértices lá da cobertura de vértice, os outros eles têm que ser um conjunto independente, tudo bem? Então, se você pegou uma cobertura de vértice, então o resto que não está nessa cobertura tem que ser independente. Por quê? Porque na cobertura de vértices você tem que cobrir arestas, então o resto dos vértices não pode ter nenhuma aresta ligando eles. Tudo bem? Ou seja, que não estão nessa cobertura. Ok? Então, basicamente, essas aqui são as principais ideias, tá? Beleza, pessoal? Então, fiquem todos com Deus, um forte abraço e que Deus abençoe, tá?